Como eu disse no começo do nosso encontro aqui, nós vamos meditar, vamos ter aqui um pequeno estudo bíblico nessa quarta-feira, que eu espero também que seja útil aí na sua preparação para o ministério que Deus tem colocado nas suas mãos, para você desenvolver ali na igreja, que seja também útil para que você possa ser edificado, amém? Em amor, através da palavra do Senhor aqui nessa noite. E o tema desse nosso estudo aqui é justamente por que nós devemos estudar as Escrituras, tá bom? Vamos então meditar um pouquinho nessa temática aí. Eu já quero deixar essa pergunta para você, meu irmão, meu querido. Estamos aí com 21 pessoas já acessando a nossa live aqui ao vivo, acompanhando aqui a nossa reunião. Então, a primeira pergunta que eu deixo aí para você já ir interagindo e respondendo nos comentários é justamente o tema dessa palavra, desse pequeno estudo que eu quero compartilhar com você nessa noite aqui. Por que nós devemos estudar a Bíblia? Note bem que eu estou falando não somente em ler a Bíblia, estou falando aqui em estudar a Bíblia. Estudar é um pouco mais do que ler, simplesmente, né? Por que nós devemos, então, meu amado, meu querido, por que nós precisamos estudar a Bíblia? Pergunta que eu já deixo para você aí, e se você quiser ir interagindo nos comentários aí, vai dando a sua opinião. Por que é importante estudar a palavra de Deus? Amém? E para nós entrarmos aí nesse bate-papo, que eu imagino e espero que seja um bate-papo nosso aqui, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 4, versículo de número 12. Aos Hebreus, capítulo 4, versículo de número 12. Abra sua Bíblia aí. É uma palavra, é um texto bastante conhecido já nosso, não é verdade? Nós conhecemos, alguns falam até decor esse versículo, né? Mas eu quero, antes de nós começarmos a meditar sobre esse tema aqui nessa noite, eu quero lê-lo com você. Tá bom? Carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Se você achou aí, eu estou lendo na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. E diz assim, versículo 12: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Falei sobre isso no sábado, né? É mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Amém? Irmãos, uma introdução a essa nossa meditação aqui, né? Porque é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Eu queria pensar com você nessa relação Bíblia, teologia e prática de fé. São três pilares aí da leitura da Bíblia, né? Que correlacionam a vida do crente. Bíblia, teologia e prática da fé. Irmãos, todos nós precisamos de teologia. Eu estou falando em teologia aqui, talvez você esteja pensando, não, esse negócio de teologia é só para pastor, esse negócio de teologia é só para seminarista, esse negócio de teologia é coisa de faculdade. Mas a teologia que eu estou pensando com você aqui é a teologia que todos nós fazemos, na verdade, quando estudamos, quando meditamos na palavra de Deus. Quando você pega um trecho da Escritura, quando você está lendo um livro da Bíblia, quando você está lendo um capítulo da Bíblia e você está refletindo sobre os acontecimentos, no caso de uma narrativa, sobre as palavras que estão sendo ditas ali, sobre os diálogos, sobre as circunstâncias, quando você faz uma reflexão à luz da sua fé no texto bíblico, você, em maior ou em menor grau, você está fazendo um labor teológico, você está fazendo uma reflexão teológica, você está fazendo teologia. Não sei se você sabia disso, né? É claro que nós não estamos falando aqui
daquela teologia academicista, da faculdade, aquela do curso de teologia, do bacharelado, com os seus métodos, com seu rigor científico, com o seu vocabulário técnico. Não, não é isso que a gente está falando aqui, né? Mas a gente está falando do estudo racional, dedicado, responsável, debaixo da iluminação do Espírito Santo que cada crente faz das Escrituras, da Bíblia, da Palavra de Deus. Essa teologia da faculdade, né, ela historicamente ela ficou de fato destinada aí aos vocacionados, né, àqueles que tinham a vocação por exercício do ministério à frente das igrejas, né? Os clérigos, como a gente costuma dizer, né? Os sacerdotes, né? Os padres, os pastores, os bispos, os presbíteros, né? Esses daí, a teologia da academia, vamos dizer assim, ficou historicamente aí a cargo dessas lideranças do rebanho, né? Mas e quanto ao restante, né? Quanto ao restante dos membros da igreja, do que a gente chama dos irmãos, dos leigos, né? Dos demais irmãos que estão ali também inseridos no corpo de Cristo, estão também desenvolvendo os seus ministérios, né? Historicamente, por causa dessa separação, né? Do corpo dos sacerdotes, dos demais membros da igreja, criou-se, na verdade, um grande abismo, né? Um abismo muito grande, desde o princípio da igreja, ali no final do primeiro século, no começo do segundo século, até o século XVI, quando finalmente veio a reforma protestante, né? Criou-se um abismo gigantesco entre os demais membros da igreja, esses que não eram sacerdotes preparados, vocacionados, e a palavra de Deus, né? Na verdade, até o início do século XVI ali, até o século XVI, quando acontece finalmente lá na Alemanha o que a gente chama de o início da reforma protestante, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. A Bíblia não estava na nossa língua. A Bíblia ela estava ali nos textos, os manuscritos ali, nas suas línguas originais, e o máximo que você tinha era a tradução para o latim, e o latim era a língua que só os padres falavam, né? Então, o povo mesmo, a igreja, os irmãos, eles não tinham acesso à palavra de Deus como nós temos hoje aqui. Olha que privilégio, eu e você, nós temos essa escritura disponível na nossa língua e em várias versões, né? Mas só depois da reforma, né, é que veio essa compreensão de que todo cristão deveria ter acesso à palavra de Deus, né? A partir da reforma é que se restabeleceu o princípio do sacerdócio universal dos crentes, que o apóstolo Pedro vai falar ali na sua primeira carta, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Então, o sacerdócio, o exercício do sacerdócio é, na verdade, para todos os crentes, não só para os oficiais da igreja, vamos dizer assim, né? Então, por conta disso, também a interpretação, a liberdade para a interpretação da Bíblia, para a leitura e interpretação da Bíblia, também veio a partir da reforma. E isso foi importantíssimo, né, para nós crentes. Porque antigamente era a igreja quem dava a interpretação. A igreja, quando eu falo igreja aqui, eu estou falando dos líderes da igreja, né, do que a gente chama de corpo eclesiástico. Então, os líderes da igreja que davam as instruções, que diziam como que a Bíblia deveria ser entendida, e ninguém tinha liberdade para interpretar a Bíblia. Mas a partir da reforma, então, o que deveria ser desde o princípio foi restabelecido, né? Hoje nós temos liberdade para lermos a Bíblia na nossa língua
e buscarmos no Senhor a interpretação. Então, a autoridade passou a ser como deveria ser sempre, historicamente, em matéria de fé e prática, passou a ser não mais de religiosos, mas da própria Bíblia, ok? E para você aí, que costuma torcer o nariz, né? Quando a gente fala de teologia, e você começa a pensar, pô, teologia é coisa de homens, né? O que você acha disso aí? Tem gente que não gosta muito, né? Quando fala em teologia, dá uma torcida no nariz. Teologia esfria a pessoa, teologia é coisa de homens, né? Teologia não é uma coisa que deixa a pessoa fria na fé. Então tem muita gente que torce o nariz, né? Quando fala em teologia, né? Deixa as pessoas insensíveis à voz do Espírito Santo, né? O que você pensa disso aí? Tá chegando bastante gente, né? Quem chegou mais aqui? Deixa eu dar um alô para todo mundo aí, ó. A Ana Oliveira, a Nilma Cardoso, Graça e Paz, DJ, Djalma, Graça e Paz, o Rafael, a minha irmã Leilane, irmão Eugênio, pastor Daniel e Fernanda, Claudinha, irmã Laide, pastor Luiz, Graça e Paz, irmã Edna, irmã Irani, Graça e Paz. A letra mata, né? Não sei se é o pastor Daniel ou a Fernanda que está comentando aqui, né? Então tem muita gente que torce o nariz, né? Mas sabe que todos nós, né, de certa forma, quando nós estamos refletindo na palavra de Deus, nós estamos fazendo um labor teológico, nós estamos fazendo uma espécie de teologia, viu? Olha só, você vai pensar, você vai concordar comigo com o que eu vou falar aqui, né? O pastor, por exemplo, quando ele está preparando uma mensagem, um sermão, ele vai fazer um estudo ali, ele vai usar os métodos, né, da teologia, né? E às vezes ele fala no sermão lá, olha, fazendo a melhor exegese do texto aqui, nós podemos entender que o texto está dizendo tal coisa, né? Aí um outro já pensa assim, o que é esse negócio que ele está falando aí, né? Não tem nada a ver comigo, né? Mas todos nós fazemos também, de certa forma, aquilo que a gente costuma chamar de exegese do senso comum, quando nós estamos estudando seriamente, né? No temor do Senhor, um trecho das Escrituras. Quer ver só um exemplo? Quando você lê lá o texto do Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 9, né? Então você lê lá, se o teu olho te fizer pecar, arranca o seu olho, né? Lance ele fora, porque é muito melhor você entrar no céu sem um olho, né? Caolho, entrar no céu pirata, né? Do que ir para o inferno com os dois olhos. Quando nós lemos esse texto, né? A nossa compreensão, que a gente poderia chamar aqui da exegese do senso comum, não é que literalmente deve se arrancar o olho. Não foi isso que Jesus quis dizer, né? A gente consegue entender que Jesus aqui ele estava usando uma força de expressão, né? Uma linguagem, uma figura de estilo, como a gente chama na língua portuguesa, né? Uma hipérbole, para reforçar a importância de nós mortificarmos, né, a nossa carne, porque ela nos leva a pecar, ela pode nos afastar de Deus, né? A gente interpreta um texto, como por exemplo a carta de Paulo aos Coríntios, lendo facilmente o contexto, quando Paulo vai dizer que prefere se abster de comer carne, né? Os irmãos conhecem esse texto. Quando a gente vai lendo o contexto em que o apóstolo vai falando da questão da carne sacrificada aos ídolos, tinha essa questão lá na igreja de Corinto, e isso escandalizava alguns. Então a gente consegue entender o princípio que está nessa palavra, né? E a gente consegue aprender dessa palavra que a gente deve se abster de fazer, ainda que a nossa consciência nos permita diante do Senhor. É preferível, é mais cristão, é mais espiritual nós nos abstermos se isso vai escandalizar e vai fazer tropeçar o nosso irmão que é mais fraco, tá vendo? A gente faz, isso daí também é um exercício que nós fazemos, né? Um labor teológico quando estamos estudando a palavra de Deus. Graça e paz, irmã Helena, Carlos Alberto, irmão Serafim Adão está chegando aí, né?
Meu pai, beijo, pai, graça e paz. Então, meus irmãos, portanto, o conhecimento da Bíblia nos torna importante para nós. É importante para nós sermos cristãos mais maduros. Estudar a Bíblia é importante porque quando nós estudamos e aprendemos tudo que a Bíblia tem para nos ensinar, nós somos capacitados, somos instruídos para resistir melhor quando as tempestades da vida se levantam, né? Como tem sido importante nesse tempo aí de pandemia que a gente está vivendo, nós estarmos alicerçados na rocha, alicerçados na palavra viva, para podermos resistir nesses tempos difíceis, né? Conhecer, estudar a Bíblia é importante porque nos torna mais aptos, né, para testemunhar desse evangelho que nos alcançou, o evangelho da graça, nos torna mais parecidos com o Senhor Jesus, melhores discípulos. A Bíblia nos diz, o salmista vai nos dizer, né, no Salmo 1, versículo 1 e 2, que bem-aventurado, feliz é aquele homem que não se detém, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes de tudo isso, o seu prazer está onde? Está na lei do Senhor, nessa palavra, na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Então será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, né? Sadia, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Quando chega o momento da luta, está alicerçado e, portanto, permanece firme. Mas vamos lá. Por que nós devemos, então, razões, irmãos, razões pelas quais nós devemos nos dedicar a estudar a Bíblia, a estudar a palavra de Deus? Vamos lá. Dá sua opinião aí nos comentários, hein? Por que você acha que é importante estudar a palavra de Deus? Vamos ver se alguém me dá uma resposta boa aí. Eu quero fazer essa live aqui em clima de estudo bíblico, tá? Se a gente estivesse na igreja lá, já teria levantado a mão aí, pelo menos 2 ou 3 pessoas para acrescentar um comentário aí. Estamos com 24 pessoas ao vivo aqui. 24 pessoas. Então, fica uma primeira pergunta para a nossa interação aí. Por que é importante nós estudarmos a palavra de Deus? Deixa eu ver se alguém está comentando alguma coisa aqui. Vamos lá. Ninguém? Ninguém quer opinar? Por que é importante? Razões pelas quais nós devemos estudar a Bíblia. Alex, olha aí, corajoso, falou. Alex foi o primeiro a falar aqui, ó. Para termos base e argumentos na nossa caminhada de fé. Muito bem, Alex. Muito bem. Vou te dar uma base bíblica, né? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, né? Para que nós possamos dizer a todos aqueles que nos perguntam a razão da nossa esperança, né? Lúcia, conhecer as promessas do Senhor, é verdade. No sábado nós falamos isso, né? Sobre a Bíblia que se entrelaça com a vida, como é importante nós, como disse o profeta Jeremias em Lamentações capítulo 3, como é importante trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Fernanda, pastor Daniel, ler é importante para criar o hábito. É verdade. É verdade. Muito importante. Estudar é importante para crescer na fé e no caráter. Ótima contribuição. Quem mais? Luciana. A palavra de Deus contém tudo o que Deus quer nos ensinar. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo nos ensina e nos aproxima de Deus, e nos aproxima dele. Muito bom, Luciana. Boas razões, boas razões. Muito bem. Irmãos, é isso mesmo. Nós devemos estudar a palavra de Deus
Lembra que eu falei dessa questão do resgate, né, que veio a partir da reforma protestante, do sacerdócio universal de todos os cristãos, né, para conhecer a Deus e conhecer a maneira e nos conhecer a maneira de Deus. Muito bem. Vou ler todos aqui, tá? De uma vez. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Muito bem, Luciana. Paula Renata Almeida Batista, para professarmos corretamente nossa fé. O que nós cremos, né? É importante, né? Agostinho ele vai dizer, né? Desejei ver com a razão o que primeiro crie, né? Olha que interessante o que você está falando aqui, né, Paula? Para professarmos corretamente a nossa fé, a razão da nossa esperança, como diz o apóstolo Pedro, né? Professarmos a nossa fé verdadeiramente e sem excessos, né? Sem heresia, sem cometer nenhuma heresia. Lúcia Rezende, temos que estudar, pois a nossa regra de conduta e fé para o nosso crescimento espiritual, a Bíblia é a nossa fé, né, de conduta e fé, para o nosso crescimento espiritual e adquirir conhecimentos. DJ, Djalma, conhecer Deus e aquilo que ele se revela a respeito de si mesmo. Muito bem. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, Luciana. É isso aí. Muito bom. Irmãos, lembra que eu falei do sacerdócio universal do cristão, que foi resgatado ali, né, durante a reforma protestante no século XVI. Quando nós lemos esse texto, né, primeira carta de Pedro, vamos ler lá? 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Olha que interessante esse texto aqui, 1 Pedro 2, 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes, olha aí a razão aí, né? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O fato de nós sermos esse sacerdócio real, sermos reis e sacerdotes, o fato de sermos essa nação santa, né, implica automaticamente, irmãos, em nós tomarmos parte da missão de Deus. Nós somos chamados, né, separados como um povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamarmos as virtudes. E como que você vai proclamar essas virtudes? Como que nós vamos proclamar essas virtudes se nós não conhecemos essas virtudes? E como nós vamos conhecer essas virtudes se nós não aprendermos dessas virtudes? Quando nós estudamos essa palavra maravilhosa, bendita de Deus, que Deus se deu a revelar a nós, esse povo exclusivo, adquirido de Deus, né? Então, nós precisamos estudar a Bíblia para ser um bom missionário. Sabia disso? Não, eu não sou missionário, eu não tenho chamado missionário. Como não tem chamado missionário, meu irmão? O pastor Daniel deu uma aula de missiologia no domingo, né, pastor Daniel? Se você não prestou atenção na aula de missiologia dele, então você não entendeu o que é cumprir a missão dada por Jesus ali no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós todos estamos em missão, Deus está em missão, né? E nós somos coparticipantes dessa missão. Então, é importante até nós estudarmos bem a Bíblia para entendermos esse paradigma missiológico importante, né? De missões, porque tem gente que acha que fazer missão é ir para outra terra, ir para outro país distante, né? É romper com o lugar onde você está. Isso é uma coisa só para quem tem chamado missionário. Não, o chamado missionário é meu e seu, viu? No dia a dia, no cotidiano, na sua casa, na sua família, a todo momento, nós somos chamados para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Amém. Outro ponto que eu queria dar importante, outra razão pela qual nós devemos estudar a Bíblia, está justamente no texto da comissão de Jesus. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28,
versículo 19 e 20. Mateus, capítulo 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha o versículo 20 aí, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Como que nós vamos ensinar se nós não tivermos conhecimento de Deus? A missão não termina quando você batiza o novo convertido. O problema é a gente não entender bem a missão, né? Essa missão que Deus nos deu, não estudarmos a Bíblia, portanto, muitas vezes compreendemos de forma equivocada a missão que Deus tem dado para mim, para você, para a igreja, é que às vezes nós achamos que a nossa missão, né, a missão que Jesus deu, termina quando a gente batiza, né, o novo convertido. Olha, preguei o evangelho, fiz o apelo, a pessoa se converteu, batizei, missão cumprida. Não, não, não. Versículo 20 diz assim, ó, é o discipulado, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, meu querido, para ensinar nós precisamos conhecer, não é verdade? Como que você vai ensinar aquilo que você não sabe? Muito bom, irmã Selma, eu creio que quanto menos estudarmos a palavra de Deus, mais longe dele estaremos. Perfeito, Selma. Creio assim também. Creio assim também. Quanto menos a gente estuda, mais distante de Deus a gente fica. Está entrando o Diego na live aí. Graça e paz, Diego. Outro ponto é justamente o que o Alex falou, de bate-prima aí. Ó. Nós precisamos saber dar as razões da nossa fé quando nós somos questionados. Temos que estar prontos para dizer a todos quantos nos perguntarem qual é a razão da nossa esperança, meu irmão. Por isso que nós precisamos estudar a palavra de Deus. Olha lá o que Pedro vai falar. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. A razão da esperança que há em vós. Precisamos estudar a Bíblia para conhecer as doutrinas da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, porque muitas vezes nós vamos ser questionados. E para nós respondermos, para nós sermos bons apologistas, né? O apologista é aquele que faz a defesa da fé. Para sermos bons apologistas, nós precisamos conhecer bem as doutrinas que estão aqui nessa palavra. Né? Se você não conhecer, talvez você vai ficar enrolado na hora de responder quem te perguntar a razão da sua esperança. Uma vez uma pessoa foi evangelizar alguém e fez aquela pergunta, né? Você tem certeza da sua salvação? E a pessoa respondeu de bate-pronto, devolvendo a pergunta. Eu não, e você tem? Aí a pessoa que perguntou não estava pronta para responder a pergunta, se embananou. Olha aí, temos que estar preparados, né? Para responder a todos aqueles que nos questionarem, né? Quais são as razões da nossa fé. Diego, a palavra de Deus é a melhor ferramenta do cristão. Serve como armadura e escudo da nossa fé. Isso aí. Efésios capítulo 6. Né? Olha que bom, os irmãos estão participando. Muito legal, muito legal. Também em 2 Pedro, tem mais uma razão lá. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Pedro vai dar um conselho aqui, né, no encerramento dessa carta. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Salvador, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes, conhecei
E num versículo antes ele vai falar, é importante a gente ler também o contexto, né? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão. Essa epístola, a segunda epístola de Pedro, é uma epístola contra as heresias, os falsos ensinamentos no meio da igreja, né? Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, os falsos profetas, que ensinam heresias, que ensinam doutrinas distorcidas a respeito da palavra de Deus, né? Não sejam descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, quando nós estamos bem alicerçados na palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, embaixo da direção do Espírito Santo, sendo iluminados pelo Espírito Santo, nós não somos aí levados pelas falsas doutrinas. Irmãos, isso era realidade aqui no princípio da igreja, já era uma realidade, e hoje também, irmãos, nos últimos dias surgirão muitos falsos cristos, falsos profetas, muitas doutrinas que são antibíblicas, e quanta heresia, quanta coisa errada nós temos visto e ouvido por aí, e muitas vezes esses ensinamentos, essas doutrinas erradas estão entrando nas nossas casas, estão nos arraiais do povo de Deus aí, e por falta de conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitos estão caindo, como diz o texto aqui. Então é importante nós estudarmos a palavra para conhecermos o que a palavra verdadeiramente diz da parte de Deus e não sermos enganados quando os falsos mestres, as falsas doutrinas aparecem aí para enganar e desviar as pessoas, né? E é certo que há passagens na Bíblia que são realmente de difícil interpretação, não é verdade, irmãos? São passagens difíceis de nós entendermos, e para nós entendermos, nós precisamos dedicar aí muita atenção, reverência no estudo, pedir orientação do Espírito Santo. Muitas vezes nós precisamos recorrer a alguma ajuda externa, sim, porque Deus também deu à igreja os mestres. Ele capacitou irmãos no corpo de Cristo com o dom, né, do ensino, o dom de mestre. E esses irmãos, eles foram capacitados para a edificação do corpo. É isso que Efésios 4 nos ensina. Então é importante recorrer sim aos mestres, aos comentaristas bíblicos, aqueles que fazem seus comentários de rodapé na Bíblia, né? Você tem a sua Bíblia de estudo lá, né? Então tem o seu comentário bíblico. Quando você está estudando uma passagem e ela está, assim, a compreensão dela está meio difícil, não entrega os pontos não, né? Estuda com afinco, vai buscar uma outra versão, vai ler também na linguagem de hoje, vai ler a nota de rodapé da sua Bíblia, vai ler os textos paralelos, vai perguntar para o seu professor da escola dominical, para o seu pastor, tira dúvida com ele, né? Porque os dons foram dados no corpo para edificação, né? Para que nós não sejamos levados, né, de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, como diz o próprio texto de Efésios no versículo 14. Então é importante nós entendermos. Olha aí, quantas razões que eu dei para você aí, né? Dei várias razões para você aí. Primeiro, porque nós precisamos anunciar, né, as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Segundo, porque nós precisamos ensinar as pessoas as coisas que nós aprendemos do Senhor, porque Ele nos deu essa missão de ensinar. Terceiro, para testemunhar, defender a nossa fé, darmos as razões adequadas e embasadas da esperança que há em nós. Quarto, para crescermos no conhecimento do nosso Senhor e não sermos enganados pelas falsas doutrinas. E quinto, para nos aprofundarmos, né, no conhecimento dessa palavra de Deus, mesmo naqueles textos que são de interpretação mais difícil, e que possamos ser, como igreja, no corpo ali, todos juntos, edificados. Amém? E sobre qual alicerce, meu querido, para finalizar esse estudo nosso, que você deve
estudar a palavra de Deus. Nós falamos muito sobre a importância de estudar a palavra de Deus, né? E relacionamos aqui algumas razões importantes pelas quais nós devemos estudar a palavra de Deus. Mas você tem que ter uma primícia para estudar a palavra de Deus. É um alicerce importantíssimo, meu irmão. A palavra de Deus, essa palavra de Deus é a única autoridade para mim e para você em matéria de fé. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Paulo vai falar a Timóteo, né? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura, ela é divinamente inspirada. Irmãos, nós precisamos entender que a Bíblia não contém, mas é a palavra de Deus. E por ser essa revelação especial de Deus para as nossas vidas, ela é inerrante. Essa palavra de Deus, ela é inerrante, ela é infalível, a infalível e inerrante palavra de Deus para mim e para você. Porque se você relativizar esse pilar, aí você não vai poder construir uma fé genuinamente cristã. Infelizmente, algumas pessoas, e até mesmo alguns líderes, até mesmo alguns estudiosos da Bíblia, por causa da secularização da fé, estão relativizando, né, esse grande pilar. A Bíblia é a palavra de Deus, portanto é infalível, portanto é a verdade inerrante de Deus. Estão dizendo por aí que a Bíblia contém contradições e falhas, né? Que a Bíblia contém também palavras humanas. Nós não podemos aceitar, irmãos, esse tipo de argumento, porque se nós, não importa o quanto nós estudemos a palavra de Deus, o quanto nós nos dediquemos a estudar a palavra de Deus, se nós relativizarmos essa verdade absoluta nas nossas vidas, nós não vamos desenvolver uma fé genuína e madura no Senhor. Então, creia nisso, creia que a Bíblia é a palavra de Deus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, né? Nós lemos o texto no início do nosso estudo aqui, de Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. Só ela tem a capacidade de dialogar conosco, penetrando até a divisão da alma do espírito, das juntas e das medulas. Paulo vai dizer que esta palavra é divinamente inspirada, por isso ela é apta para instruir, né? Ela é apta para ensinar. Pedro também vai dizer que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas ela vem da parte do Senhor para nós. Então nós não podemos relativizar jamais esse pilar. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Concluindo aqui, né? A Bíblia é uma fonte inesgotável de Deus para nós. Mas para que essa palavra viva produza em nós vida, é necessário amá-la. Amá-la. Crer nela como a verdade que procede de Deus para as nossas vidas. Portanto, a única autoridade para nos guiar na nossa fé, para nos dar as respostas, né? Precisamos valorizá-la, precisamos meditar nela dia e noite para sermos transformados por ela, né? Para que possamos construir a nossa vida em cima esse alicerce, né? Não o alicerce de areia, mas alicerce, a rocha que é Jesus. Amém? E eu quero cantar com você aqui antes de nós orarmos, tá bom? Jesus em tua presença. Vamos cantar juntos, eu e você? Canta comigo, tá bom? Vamos lá. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois
um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ter nosso tempo de oração? Deixa eu ver aqui os pedidos. Selma, quero agradecer aos irmãos pelas orações. A irmãzinha Dilza já teve alta. Glória a Deus. Irmã Dilza. Amém. Kátia, agradeço pela restauração da saúde do Aldenir. Aldenir. Pedidos de agradecimento, que bom, né? Deus tem trabalhado, Deus tem ouvido as nossas orações, né? Estão aqui colocando pedidos de agradecimento. Ok, glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Vamos todos juntos orar também, vamos colocar esses pedidos de agradecimento da Selma, a Selma pela irmã Dilza, e também a Kátia, agradeceu aqui pela vida do Aldemir. Essa semana, alguns irmãos nos falaram sobre parentes que estão aí já convalescendo com a Covid-19. Alguns irmãos compartilharam de parentes que estão aí na linha de frente do combate também, na área da saúde. Vamos estar lembrando, né, dos profissionais da saúde, vamos estar lembrando pelos irmãos que estão passando por dificuldades e lutas na área financeira também. Diego, peço oração pela minha tia Maria Isilda. Maria Isilda. A Maria Isilda está com problemas respiratórios. É a Covid, ou Diego, ou não? Depois você só complementa aí, para a gente saber se é por conta da Covid ou é algum outro tipo de problema respiratório. Amém, irmãos? A oração do justo pode muito em seus efeitos. Vamos orar juntos com fé agora, de que Deus tem cuidado de nós. Amém? Feche os seus olhos, abaixa a sua cabeça e vamos orar todos juntos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse estudo, por essa palavra, Senhor, que vem de encontro nesta noite aos nossos corações. Ó Deus, para nos instruir, ó Deus, para nos edificar, para, Senhor Jesus, nos falar ao coração sobre as riquezas da tua palavra, Senhor, sobre a importância, a necessidade de nós estudarmos ela, Senhor, com dedicação
embaixo, Senhor Jesus, da unção do Espírito Santo, da iluminação do Espírito Santo, possamos, Senhor, com dedicação de tempo, Senhor Jesus, meditarmos nessa palavra da vida dia e noite. Ó Deus, que esse compartilhar desse pequeno estudo nessa noite seja, Senhor, apto, seja, Senhor Jesus, proveitoso para nos instruir, para advertir a todos nós sobre a importância de nos dedicarmos cada vez mais a conhecer o Senhor através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela comunhão que temos aqui como igreja, no corpo de Cristo. E, Pai, nós queremos agora apresentar os nossos pedidos, ó Pai, nossas necessidades diante do Senhor, sabendo que o Senhor é um Pai amoroso, que tem nos sustentado, que tem nos visitado, que tem, Senhor, nos mantido, Senhor, em tempos de luta e de dificuldades, como estes que nós estamos enfrentando, ó Pai, não só nós, não só os teus filhos em Vila Guarani, mas todo, Senhor, o povo de Deus, não só no Brasil, mas em toda a face da terra, e também todas as pessoas, Senhor Jesus, deste mundo, estão sofrendo tanto neste tempo, Senhor, com esta luta terrível. Pedimos, Senhor, misericórdia, Senhor. Visita as nações, visita, Senhor, os líderes, visita, Senhor, os governantes, visita, Senhor, as autoridades. Senhor, visita e protege, Senhor Jesus, os profissionais da saúde, os demais profissionais que estão na linha de frente, Senhor, do combate a essa enfermidade, também aqueles que estão precisando sair diariamente do seu lar para ganhar o pão nosso de cada dia, para trabalhar, para lutar, para manter o seu sustento, ó Pai, nós confiamos que o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos guarda. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós queremos tomar posse, Senhor, dessa palavra, sabendo que é o Senhor que nos livra de todo mal. Ó Deus, livra, Senhor Jesus, os teus filhos, ó Pai, aqueles que estão enfermos, Senhor, em nome de Jesus nós clamamos, traga a cura, Senhor, em nome de Jesus. Aqueles que estão padecendo, seja da enfermidade da Covid, seja de outras enfermidades, como é o caso da Maria Isilda, que não sabemos qual é o seu problema, que o irmão Diego compartilha conosco nessa noite, mas sabemos que o Senhor é poderoso para intervir e trazer a cura, Senhor, assim como o Senhor já tem feito, e nós queremos te agradecer pelo restabelecimento da irmã Dilza, do irmão Aldemir, ó Pai, os teus filhos estão colocando aqui, Senhor, também a palavra de gratidão pelo restabelecimento da saúde desses teus filhos, ó Deus. Todas as nossas necessidades estão diante do Senhor. Aquelas que os teus filhos agora, que comigo, Senhor, estão diante do teu trono de graça nessa oração, colocando diante do Senhor agora, Senhor, contempla o coração dos teus filhos nessa hora, Senhor, inclina o teu coração para nós, pois só em Ti confiamos, só em Ti está a nossa esperança. E entra, Pai, com providência em nossas vidas, Pai. Nós queremos Te louvar e glorificar, porque cremos que o Senhor é poderoso para agir em nosso favor. Te agradecemos, Senhor Jesus, pela nossa salvação, pelo privilégio de sermos chamados para essa graça maravilhosa e de sermos Teus filhos, ó Pai, co-herdeiros com Cristo, ó Pai, das bênçãos celestiais que nos estão disponibilizadas desde já nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Te agradecemos e te louvamos por isso, Pai. Te louvamos por este encontro, te louvamos por este tempo, Senhor, em que nos reunimos como igreja na Tua presença. Pedimos que a Tua graça maravilhosa continue, Senhor, sendo derramada sobre a minha vida e dos meus irmãos, que aqui estão me acompanhando, que estão junto comigo neste culto de louvor, de proclamação, de meditação na Tua palavra, de adoração e também de intercessão que nós estamos fazendo aqui juntos, como igreja do Senhor nessa noite. Louvamos a Ti, ó Pai, agradecemos ao Senhor por tudo e oramos em Teu santo nome, o nome de Jesus. Amém e amém.